Olá, 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 boa noite para todo mundo, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Diário da Pesquisa. Um minutinho que eu estou conferindo aqui tudo direitinho, saber se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom, se tá tudo perfeito, gente. Nós vamos começando mais uma live aqui nesse canal incrível. Eu sou suspeita pra falar, né, gente? Rapidinho, deixa eu ver. Agora foi. Ver se eu tô com a tranquilidade. Eita. Agora foi, gente. Muito obrigado. Tô vendo aqui que a conexão tá boa, tá dando pra me ouvir. Tá tudo funcionando perfeitamente. Graças a Deus. Dando pra me ouvir. Prontinho. Então, gente, seja muito bem-vindo ao Diário da Pesquisa. Aqui nesse canal você aprende tudo o que você precisa para construir o seu currículo de destaque para alcançar a residência dos seus sonhos, tá? Se você está chegando aqui e ainda não me conhece, prazer. Eu sou Clara Aragão e eu ajudo estudantes de medicina a ter um currículo bom, um currículo de destaque que passe em qualquer seleção que ele colocar, tá bom? Então, eu já estou há 2 anos nessa trajetória ajudando estudantes a seguir esse caminho. E hoje eu vou estar falando sobre o que, gente? Eu já vou estar falando sobre os 5 maiores erros que te levam para longe do seu currículo de destaque, tá bom? Então, esse vai ser o tema da nossa live. Os maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem na hora de tentar construir o seu currículo durante a graduação e até mesmo depois que já estão formados, tá? E esses erros que eu vou abordar aqui hoje, eles são erros que as pessoas cometem demais e que diminuem muito tanto a qualidade do currículo quanto diminuem a nota e, consequentemente, isso afasta as pessoas de conseguirem aquela oportunidade tão sonhada de passar na residência e passar também, consequentemente, se você está me assistindo no mestrado, tá bom? Então, queria deixar aqui bem claro que essa live aqui também, ela faz parte de um aquecimento para a semana do currículo de destaque, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito para participar dessa semana, por favor, clica aqui no link que eu vou disponibilizar abaixo para se inscrever. O link está disponibilizado no link da minha bio do Instagram, certo? E aí você pode estar se inscrevendo e participando, porque lá eu vou te abordar o passo a passo que você precisa fazer para ter um currículo de destaque para que você entre na residência dos seus sonhos, tá bom? Então, vai lá, se inscreve e não perca esse evento. Vai ser do dia 22 de agosto até o dia 26 de agosto e vai ser muito bom. Então, não perca a chance de se inscrever, tá bom? Mas hoje, para aquecer, a gente dá abertura, né, a essa série de lives que vão acontecer todos os dias, eu trouxe esse tema para abordar justamente os maiores erros que vão te levar para longe de ter um currículo bom para passar na residência médica. E, Clara, o que é um currículo de destaque, né? Você está introduzindo esse conceito, trouxe esse termo novo agora. E o que é um currículo de destaque? Então, quando eu uso esse termo, eu estou querendo dizer que um currículo de destaque, ele é um currículo que te coloca na frente de outros candidatos e te faz conquistar a sua vaga tão sonhada, certo? Porque ser assim, cara, passar na frente de outras pessoas. Então, ele é um currículo que te diferencia das pessoas que estão tirando aí provavelmente a mesma nota que a sua. Eu não sei se você já criou o hábito de ver listas de seleções, se você já criou o hábito de ver aquela lista de classificados que sai. Tem uma lista que sai na primeira etapa da residência e tem uma lista que sai na segunda etapa. E você nota que na primeira etapa tem diversos candidatos que acertaram ali, vamos supor, 74 questões. Tem 20 não, mas tem uns 15 candidatos que estão ali empatados na questão de acerto de 74 acertos. E aí, quando você vai ver aquela galera que estava na posição 28, vamos supor, acertando 74 questões, que vai ali para a segunda etapa, que sai de fato a lista das pessoas que foram aprovadas, você vê que tem uma pessoa que estava ali dentro das vagas e ela caiu ali para a posição 60, que caiu para a posição 70 só por causa da nota do currículo. Então é algo que quem está dentro da graduação tem que se atentar, e qualquer pessoa que for fazer residência tem que estar extremamente atento, porque a partir do momento que você vai passar a participar de uma prova extremamente concorrida como essa, você precisa estar apto a ser um candidato de fato que vá
conquistar essa vaga tão sonhada, tá bom? Então, é justamente esse o tópico que eu queria colocar para vocês do currículo de destaque, certo? Porque tem justamente esse quesito de que, óbvio, você só vai passar pela segunda etapa se você tiver uma quantidade X de acertos, certo? Porém, você só vai passar para, de fato, a aprovação se você conseguir tiver aí uma boa nota no seu currículo, na avaliação curricular, que geralmente é a segunda etapa, tá? Um ponto muito interessante de frisar para vocês é que quando eu falo de ter um currículo bom, de ter um currículo realmente de destaque, as pessoas geralmente pensam que é aquele currículo grande, que você for ler o currículo que parece que é um livro, de tão grande que ele é. E na realidade, muitas vezes esse currículo que é gigante, ele não necessariamente é um currículo bom. Ele pode não ser um currículo de destaque. Porque não é porque ele é grande, que tem palestras, que ele vai ser bom. Você tem que avaliar a qualidade daquilo que está sendo disponibilizado. Às vezes você pega um aluno ali que está no sexto período e ele entrou agora na graduação, e ele já participou de inúmeros eventos. E aí participa de evento, participa de jornada, participa de palestra, simpósio, e ele vai fazendo a sua bela listinha ali no currículo, achando que ter uma lista daquela gigante é algo que vai fazer somar extremamente no currículo dele. Quando na verdade aquilo ali só está enchendo linguiça. Ou então ele é uma pessoa que enche o currículo de atividades extracurriculares, que enche o currículo de estágio, que enche o currículo de por exemplo, de jornadas, de ligas acadêmicas, certos? E aí, acha que aquilo ali vai estar trazendo, sim, algo a mais para o seu currículo que vai ser de destaque. E aí, não necessariamente é nesse ponto, certo? Porque quando a gente vai ver, geralmente, esses currículos grandes mesmo, a essência deles é fraca. Então, eles não têm publicações científicas, eles não têm artigos, eles não têm projetos de pesquisa, não têm projetos de extensão, são pessoas que não têm monitorias, coisas que levam mais tempo para conquistar, coisas que têm maior validade. Então, sim, infelizmente, coisas que vão demorar um pouquinho para você concluir, ou até ver sejam mais difíceis de você conquistar, são coisas que são mais valorizadas do que um curso online que você fez que durou 3 horas e você colocou lá aquele certificado do Avassus, certo? Então, não tô dizendo que, nunca vou fazer um curso, óbvio que não, né? Você só não vai fazer um curso diretamente para estar somando no seu currículo, ou porque, eu quero fazer um curso para somar no meu currículo. Não faz sentido, certo? Então, é justamente esse ponto que eu queria tratar com vocês aqui. E um ponto muito importante a gente tá tratando do quesito de currículo mesmo, certo? É do fato de currículos com muitos resumos científicos e poucos artigos, certo? Então você vai ver aí esse currículo que tem pouco artigo, você se questiona muito. Nossa, essa pessoa é uma pessoa que produz muito cientificamente e não tem um artigo? Claro, por quê? O resumo científico ele é um trabalho inicial. Se você é uma pessoa que já está publicando há algum tempo, investe a sua publicação em artigos, porque ele vai perpetuar na literatura daquele tema, você vai ser um autor citado, você vai começar a ganhar reconhecimento na sua área de atuação. E quando você publica só resumo, aqueles resumos vão pro evento, vão pro congresso, é publicado no anais do congresso e ali some e nunca mais ninguém acha o seu trabalho, tá? Então, publicar resumos é ótimo do ponto de edital, de residência médica, só que ele tem um teto. Você pode ter 10 artigos, às vezes os editais só vão pontuar 5, certo? Então é muito importante que você esteja atento a isso e não invista sua produção acadêmica somente na produção de resumos simples, tá? Tem que estar atento a todos esses detalhes. E um ponto muito interessante que, quando a gente tem que falar sobre currículo para edital de residência, é o currículo que gabarita todo edital. Então, muita gente relaciona, né, o currículo de destaque, o currículo que vai gabaritar todo edital. E existem muitas situações em que você não vai precisar gabaritar todo edital. Aí, claro, não vai precisar gabaritar todo edital? Não, gente, porque existem editais que tem coisas que não vão somar na sua vida. Então, por exemplo, você pega o edital do SURSE, certo? Do Processo Unificado do Ceará, e ele tem patente de inventos. Quem, durante a faculdade, vai querer direcionar a sua atenção para fixar uma patente de inventos, certo? Ou então, no Distrito Federal, tem um projeto Rondon, nem todo mundo tem a oportunidade de participar do projeto Rondon, certo? E essas coisas, quando você vai ver no longo prazo, e a gente pensa sempre muito para residência médica, mas vamos pensar para o mestrado, vamos pensar para a prova de título depois de você terminar a residência médica. Então, existem coisas que somam no longo prazo e existem coisas que só vai somar ali a curto prazo para você fazer a prova de residência médica, como por exemplo um TOEFL, como por exemplo um ACLS que tem prazo de validade. Então, ter um currículo de destaque não é ter um currículo que gabarite todo edital, mas ter um currículo bom, que te dê vantagem, que você atinja a sua nota, a sua meta de currículo para passar entre os candidatos, certo? Então, não é somente gabaritar o edital, existe uma série de outros critérios que você precisa estar atento para poder
tá conquistando aí sim a sua vaga. E um ponto muito interessante de eu fazer a diferença com vocês aqui é que o currículo para residência é um pouquinho diferente do que a gente coloca lá no currículo Lattes, certo? Por quê? O currículo para residência, ele tem uma série de atividades extracurriculares mesmo, atividades que tem no dia a dia, por exemplo, trabalho voluntário, campanha de vacinação, são atividades que a gente chama do currículo paralelo, né? Que é o estudante provar que ele não só estudou durante a graduação, que ele fez algo a mais, que ele fez outras coisas além de somente estudar, né? Como se somente estudar fosse pouca coisa, mas não é, tá? Então, a parte interessante do currículo de residência é porque ele possui coisas que lá no Lattes não tem espaço de colocar. Por mais que o Lattes ele seja um padrão de representar, certo? A vida extracurricular dos estudantes, da graduação como um todo, tá? Então, no Lattes, você vai colocar basicamente a sua trajetória acadêmica. Então, vão ter espaço para colocar a sua produção científica, vai ter espaço para colocar a sua produção durante a graduação, certo? Só que, por exemplo, coisas como curso de socorrista, curso de, por exemplo, trabalho voluntário, ações de representação estudantil. Então, não tem um espaço certo para isso ser adicionado lá no currículo Lattes, tá bom? Então, o currículo para residência, ele é um pouquinho distinto lá do currículo Lattes. E quando você vai mandar o currículo para residência, ele geralmente, o próprio processo seletivo, o próprio edital, ele fala como é que ele quer receber esse seu padrão, certo? Como ele quer que você envie a sua lista de atividades que você fez além da faculdade, tá? Então, ele vai te dizer, claro, me manda nesse formulário, me manda no formato de currículo vitae, que existe toda uma diferenciação, tá? Então, só queria fazer essa diferença entre o currículo Lattes e o currículo para a residência, que vão existir atividades que para residência você vai pontuar, mas você não vai ter espaço para colocar lá no Lattes, tá? E aí não precisa se apavorar, você pode colocar no resumo, você pode colocar no espaço que tem lá no Lattes em outras informações relevantes que vai estar sendo expressamente dito ali, tá bom? E assim, hoje eu planejei em trazer os 5 maiores erros que te levam justamente para longe do seu currículo. Por quê? Porque eu já acompanho pessoas há um bom tempo em construir o seu currículo, já acompanho estudantes de medicina há um bom tempo construindo currículo para residência e eu vejo que o pessoal às vezes bate muito na bola. Então assim, entender quais são os erros que vão te ajudar, certo? Quais são esses grandes erros, vão te ajudar com que você economize tempo, certo? Ou que você economize energia e que você economize dinheiro, tá bom? Por quê? Porque você vai investir em coisas que talvez não tenham validade. Então, quantas vezes eu disse pro meu aluno que ele ia ter que jogar o certificado no lixo porque aquele evento que ele pagou 400, 500 reais não ia valer. Que ele não precisava ter ido. Ele fez, não, eu fui só porque era pro meu currículo. Eu digo, pois não somou no seu currículo. Então, assim, esses erros que eu queria trazer aqui é justamente aquela coisa, né? Quem é esperto aprende com o erro dos outros e eu não quero que vocês cometam, certo? Esses mesmos erros que eu vejo o pessoal cometendo, tá? Eu queria deixar claro que essa live também tá acontecendo lá pelo YouTube, tá? Então, se você quiser assim, me assistir, ver o quadro, ver minhas anotações, é só clicar no YouTube, digitar Diário da Pesquisa e me assistir por lá, tá bom? Mas só depois de deixando essa frase aqui, é justamente isso. Que esses erros eles vão te ajudar com que você potencialize, certo? As suas conquistas, que potencialize a sua nota lá no final das contas para a prova de residência médica. Porque, acima de tudo, certo? Ainda dá tempo de você corrigir muita coisa. Então, enquanto você não fez a prova ainda, enquanto você não está correndo contra o tempo, tem muito tempo para você corrigir. Então, a ideia de quem está no início da graduação, assistir a live de hoje, é você não cometer os erros ao longo do tempo. E quem visualizar que cometeu os erros que eu trouxe aqui ao longo da live, é não entrar em pânico e corrigir antes de chegar lá na hora de avaliar o seu currículo da prova, do estágio, do intercâmbio que você quer fazer parte, tá? Então, a ideia é essa, que ainda dá tempo de corrigir para você, tá bom? E eu acho muito interessante que eu tenho uma amiga que o nome dela é Mariana. Hoje ela é residente de cirurgia, mas ela perdeu o primeiro ano dela. Por quê? Porque ela estava se preparando para fazer a prova de cirurgia, a prova da residência. E aí o que aconteceu? Simplesmente ela sempre descuidou do currículo dela. E, além dela descuidar, o que já é uma coisa assim que não é para se fazer, né? Ela esqueceu de verificar se os certificados que ela estava, certo? Que ela já tinha feito algumas atividades extra mesmo, porque tinha dado na telha dela, ela tinha decidido fazer. E verificar se aqueles certificados eles estavam no formato correto. E aí, quando ela foi fazer a prova do ENARE, que ela foi tentar aplicar aqueles poucos certificados que ela tinha, infelizmente a nota do currículo dela ficou extremamente baixa. Por quê? Porque ela não tinha focado em atividades que tinham, de fato, validade para ela, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. E o segundo ponto é que ela não tinha visto se os certificados eram de fato válidos. E aí, infelizmente,
apesar, enfim, fico até triste de dizer, né? Não é legal a gente estar contando histórias como essa, mas infelizmente ela estava dentro das vagas e acabou saindo, certo? E você pode observar diversos candidatos como a Mariana em listas se você forem parar para estudar, a lista dos classificados e a lista de quem foi, de fato, aprovado, tá? Então, quando eu falo justamente de construir um bom currículo, o pessoal fala, ai, claro, mas eu não faço as coisas na faculdade porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer atividade extracurricular, eu não tenho tempo para publicar um artigo, eu não tenho tempo para ir para um congresso. Bom, infelizmente, se você não tem tempo para se dedicar a essas outras atividades, você vai ter que arranjar tempo para depois sofrer as consequências de passar mais um ano aí estudando e talvez não passar na residência dos seus sonhos, e não passar na vaga que você quer, no hospital que você quer. Então, infelizmente, são decisões que a gente vai tomando ao longo da vida, né? E você vai ter que arcar com as consequências uma hora ou outra. Mas eu sempre digo que não é uma questão de tempo, é uma questão de você priorizar o que você faz, sabia? Por quê? Por exemplo, eu me uso muito como exemplo, certo? Então, no início da faculdade, eu sempre achava que eu não tinha tempo. Ah, eu tenho que estudar essa matéria, eu tenho que estudar anatomia, eu tenho que estudar fisiologia, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. Meu Deus, não sobra tempo pra nada. E se você vê que se você consegue dedicar 2 horas do seu dia, ou 2 horas na segunda, 2 horas na quarta, você consegue se dedicar a atividades extracurriculares facilmente. Você tá... Por exemplo, eu tiro muito exemplo do PPA. O pessoal, nós fazemos os desafios semanais e aí o pessoal, eu recomendo sempre, ó, gente, tira 2 horas na segunda e na quarta. Ou tira, por exemplo, 1 hora de almoço ali para você fazer a atividade de um artigo, de fazer uma atividade de um resumo, para fazer um projeto de pesquisa, porque nesse meio de tempo você consegue somando no seu currículo, certo? Somando atividades que de fato têm relevância. Agora, o que não adianta é você dizer que não tem tempo e por não ter tempo deixar tudo isso de lado e aí... Lá vai, enfim, você ter que sofrer as consequências depois, né? E pra quem vai assistir a live de hoje, vai perceber que o seu certificado talvez tenha sido emitido no formato errado. Eu queria dizer que dá tempo, tá? Então tem diversos editais, como por exemplo o PSU do Ceará. Se você notou que tem um certificado errado, um certificado que está sendo emitido, que não tem a assinatura correta, dá tempo de corrigir. Agora você tem que identificar onde é que está o erro e corrigir logo. Porque se você não fizer isso, aí de fato, quando você chegar no processo seletivo, não vai, tá? E um ponto muito interessante é que, claro, eu sei que currículo é importante, eu sei que eu tenho que investir, mas eu tô nos primeiros anos da faculdade. E se você tá nos primeiros anos da faculdade, eu preciso dar esse recado. Olha, você tá no melhor período de construir o seu currículo. Você tá na melhor hora para aproveitar o tempo que você tem, focar em produções científicas, resumos em congressos, artigos em revistas, iniciação científica, e isso vai te dar força para conquistar oportunidades lá na frente, quando você entrar no ciclo clínico, quando você entrar no internato e você quiser fazer um intercâmbio, quando você quiser fazer um internato eletivo lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, que existe essa possibilidade, ou na Santa Casa de Misericórdia de Minas Gerais, que o pessoal estiver selecionando as pessoas que vão entrar para fazer uma parte do internato lá, você concorrer a essa vaga. Então, tá na hora. A hora é agora. Agora não adianta você não ir, não investir, e aí, infelizmente, não tem jeito que dê jeito, tá? E aí, cara, quais são esses principais erros que você tá me falando que as pessoas cometem na hora de construir o seu currículo, certo, gente? E, de fato, o primeiro erro, como vocês já devem ter percebido, que eu já trouxe aqui pra vocês, né, já dando um pouco de spoiler, é justamente não verificar os seus certificados. É você fazer as atividades extracurriculares ali na sua faculdade, você faz uma monitoria, você faz uma liga, você rala demais pra fazer um projeto de extensão, você estuda demais, você passa, aqui pelo menos na minha universidade, o pessoal passava 3 meses estudando para passar numa liga. Fazia a liga. E no final das contas, não conferia se o certificado da liga tinha sido emitido no formato correto. Então isso é muito frustrante, pelo menos eu ficaria muito frustrada se isso acontecesse comigo. Por quê? Eu me esforcei. Gastei tempo, energia e dinheiro, porque a prova da liga, né, paga para ser feita. E, no final das contas, não pontuou. Então, assim, você tem que estar atento a isso. Não dá pra você deixar, tô desleixado, vou deixar aí pra segundo plano. Então, o primeiro erro que as pessoas cometem, certo? É não verificar os certificados que recebem da faculdade, tá? Tem que verificar, gente. Toda vida que chega, tem que verificar. E, assim, quais são os pontos que você tem que prestar atenção na hora de estar verificando, certo? Esses certificados. Então, o primeiro ponto que você tem que verificar é a assinatura.
e ser uma assinatura válida. E o que é que significa, claro, uma assinatura válida? É uma assinatura que, por exemplo, se for uma monitoria que você fez na sua faculdade, certo? Tem que ser uma assinatura de um representante da sua faculdade, um coordenador de curso, certo? Pode ser um secretário, mas tem que ser uma pessoa que represente. Não pode ser o seu professor, não pode ser o seu orientador. Gente, pela misericórdia, eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro de achar que o certificado que é emitido pelo orientador e emitido pelo médico que acompanha no ambulatório é válido. Aquilo não é válido. Você tem que emitir um certificado pela instituição, pelo local que você fez. Porque, veja bem, é muito fácil das pessoas fraudarem. E os processos seletivos, eles já deixam muito claro, olha, nós não vamos aceitar. Tem uma cláusula bem grande, às vezes deixa em caps lock. Olha, nós não vamos aceitar certificados assinados por orientadores. E eu entendo que eles não aceitem. Por quê? Porque a probabilidade da pessoa falsificar é muito grande, falsificar é muito grande. Certo? Então, tome muito cuidado toda vida que vocês receberem, tá? Outro ponto também que eu vejo muito erro é carga horária, tá? Sempre verifica se foi emitido com a carga horária correta, porque, por exemplo, existem processos seletivos, vamos pegar, por exemplo, a CSPE, que ele pede que a monitoria seja feita com carga horária de até 108 horas. Já, por exemplo, o ENAR, ele pede um semestre, certo? Então, você tem que ver se essa carga horária está adequada para aquele edital que você está querendo fazer parte, porque senão, isso aí está errado. Tem que ser corrigido. Certo? É muito importante que vocês frisem isso. Outro ponto que eu sempre vejo que acontece erro nessas horas, certo? É o certificado emitido por aluno. E esse aqui é o campeão por outros alunos. O que é que eu vejo muito o pessoal fazendo? Eu vejo muito os alunos fazerem jornadas, certas acadêmicas, os alunos fazerem palestras, eventos científicos, principalmente de liga acadêmica. E aí, o que é que o pessoal faz? Assina o secretário da liga e assina o presidente da liga. E coloca jornada da Universidade de Potiguar, por exemplo. Sendo que quem fez foi um evento estudantil. Então, esse certificado, infelizmente, ele não é válido em diversos editais. É preciso que a instituição que foi feita o evento, ela que assine. Então, o ideal era que não os alunos assinassem um certificado, mas sim a própria universidade emitisse esse certificado. Então, desde já, ligas acadêmicas, presidentes, se vocês estiverem me assistindo aqui, sempre tente filiar o seu evento à sua faculdade. Por quê? Porque senão depois o certificado que você vai emitir vai ser no formato errado, tá bom? Um ponto muito interessante também de fazer é você se filiar à ABLAM, que é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina. E lá, a ABLAM, certo? Eles têm o certificado emitido pela Associação Médica Brasileira. Então, também é uma instituição que você vai estar com vocês emitindo os certificados. Então, vá lá, filia-se à ABLAM, certo? Para que você tenha todos esses benefícios. Agora, o que não vale é você ficar emitindo certificados aí, sendo inválidos para a maioria dos estudantes. E isso, enfim, não tem validade nenhuma. E, na verdade, traz mais ilusão para as pessoas do que, de fato, soma no currículo. E aí eu pego um estudante que tem 30 páginas é exagero, né? Mas, por exemplo, tem umas 5 páginas de certificado que é só evento emitido por liga, tá? Então, esse é um ponto que eu peço que vocês sempre estejam muito atentos na hora de verificar, tá? Na hora de verificar se os seus certificados são válidos ou não, tá? Outro foco também, tá? Outro erro também que eu vejo muitas pessoas cometendo é focarem somente em um edital. E aí, esse é um erro, porque, claro, esse aqui é um grande erro. Porque eu te pergunto, você tem 100% de certeza que você só vai fazer uma prova? Você tem 100% de certeza, por exemplo, que você só vai fazer o ENAR na sua vida? Você tem 100% de certeza que você não quer fazer mestrado depois que você se formar? Fazer alguma pós-graduação? Então, assim, quando você foca somente em um edital, você esquece e você não está apto a participar de outras oportunidades afora. Você fica CSPE, PSU de Minas Gerais e foca só ali. Só que no estado de Minas Gerais existem instituições que têm o ENAR, existem hospitais que têm um edital próprio de residência, certo? Existem institutos de pesquisa que têm o edital próprio de residência, e aí você ficar focado somente em um edital é você dizer, eu tenho 100% de certeza que na minha vida eu só vou querer fazer essa única prova e não vou fazer mais nenhuma outra prova. Quando na realidade você quer ter o máximo de opções possível, né? Eu acho que você está me assistindo aqui, você concorda com esse ponto, pelo menos.
Porque não faz sentido você tá aí se preparando somente para um edital quando você vai participar de diversas outras provas. Então a dica que eu te dou é escolha pelo menos 3 editais para que você tenha o seu padrão de currículo bom, certo? Então, o grande erro de quem não foca em um edital é porque ele não tem um padrão próprio. E aqui a gente vem em um grande mito. Qual é o mito? De achar que o currículo nota 10 é aquele currículo que tá cheio de coisa, que tem um monte de evento, que tem 5 páginas, quando na realidade, não. O currículo bom, certo? É aquele currículo que vai te dar vantagem aonde você for. E é por isso que você precisa ter no mínimo 3 editais para você poder ter uma média do que é bom para você. Tá bom? Bora lá. Professor Rodrigo Mero. Cara, boa noite. As ligas têm fins lucrativos? Não são comuns os cursos de engenharias. Nas engenharias, geralmente, se tem empresas, e as empresas juntas. Parabéns pelo conteúdo e pela desenvoltura ao se expressar. Muito obrigado, professor Rodrigo. Fico feliz com o elogio. Mas as ligas não, elas não têm fins lucrativos, tá? As ligas, elas são um conjunto, um grupo de alunos de alunos em torno de um orientador para discutir sobre um tema em específico, certo? E essas ligas, ela tem o objetivo de aí tá tendo produção, a atuação delas é no tripé acadêmico, tem produção científica, extensão e o desenvolvimento da teoria e estudo naquele tema. Então, assim, algumas ligas, algumas faculdades, elas pedem que as ligas fundem o CNPJ, certo? Mas na grande maioria isso não é necessário, certo? Por exemplo, para se filiar à ABLAN, o que você precisa basicamente é você ter um estatuto, certo? E você ter aí uma carta de abertura mesmo, uma carta que comprove a fundação com todo mundo assinado, junto com o orientador, certo? Uma ata de fundação. Então, precisa do estatuto, uma ata de fundação, e aí a ABLAN já consegue reconhecer aquilo ali como liga acadêmica. Agora, em outras faculdades, esse processo ele pode exigir que tenha também um projeto de extensão filiado à liga acadêmica, tá? Eu espero que eu tenha solucionado. Não sei qual são o posicionamento das empresas júnior, certo? Que tem dentro das faculdades de engenharia. De fato, eu vejo muito. Porém, caso essas empresas elas tenham, certo, uma inscrição na faculdade como um projeto de extensão, elas podem também estar pontuando no currículo nesse quesito, principalmente para mestrado, tá bom? Mas seguindo aqui, como eu vinha falando, focar somente em um edital é um grande erro, tá? Porque você perde o seu padrão próprio de currículo bom, porque não existe um padrão para todo mundo, tá? O terceiro, certo, erro, gente, que o pessoal comete muito na hora de estar construindo o seu currículo é focar em atividades com pouca ou nenhuma pontuação. E isso aqui, gente, é uma coisa que, vou dizer, dói tanto no coração dizer pra uma pessoa. Eu fico até sem jeito, certo? Na hora de dizer. Porque eu vejo diversas pessoas pedem pra mim, né? Claro, avalia meu currículo, me dá uma dica de como melhorar. E aí, enfim, envia pra mim. E aí eu digo, nossa, metade do seu currículo tem que sair, tem que ser jogado fora, você tem que construir do zero. Então, quais são as atividades que eu tenho que buscar? E aí a gente tem que entender que o currículo, ele tanto importa as atividades que pontuam um pouco, quanto as atividades que pontuam, certo, de forma maior. Então, por exemplo, você pega o PIBIC e você tem 10 pontos de pontuação, e você pega a participação em cursos, tem 1 ponto. Então, se você foca só em produzir curso, certo? Se você foca só em participar de evento, de palestra, você sempre vai ter uma pontuação pequenininha. Isso não é interessante para ninguém. Não concorda comigo? Eu acho que você concorda. Não é interessante só ter pontuações pequenas. Então, você deve focar em atividades que vão, de fato, te dar uma boa pontuação. Mas quais são as atividades que tem pouco ou nenhuma pontuação? Então, nenhuma pontuação, certo? A gente pega aqui, certo? Em alguns editais, intercâmbio internacional. Então, tem poucos editais, certo, que pontuam intercâmbio internacional. Isso aqui você vai pontuar muito, principalmente quando tiver entrevista, mas do ponto de quantidade, certo, de pontos é pouco. Poucos editais pontuam, certo, estágio extracurricular. Então, você vai ver que, por exemplo, o ENARE, ele pontua só 4 pontos para o estágio. E aí, você já fez um estágio. Então aí, não precisa fazer mais de um, ok? Já preencheu todo o critério. Outra coisa que acaba pontuando pouco, certo? Cursos.
Então, às vezes você faz um curso lá no Coursera, um curso no Hospital Moinho de Ventos, ou como já popularizou o Avassus, e aí você começa a fazer. Passa o final de semana fazendo o curso, enche o currículo de curso, e aí, no final das contas, vai estar pontuando 1 ou 2 pontos na maioria dos editais, tá bom? Então, outra coisa também que eu vejo pontuar pouco nos editais, tá? É o trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário, ele vai entrar sim pontuando em alguns, certo, editais, mas se, por exemplo, você for pegar o ENARE como exemplo, que é o Exame Nacional de Residência, não vai pontuar. Então, nem tem esse critério lá. Então, infelizmente, trabalho voluntário, ele pontua pouco em diversos editais, certo? Outro ponto aqui são congressos, certo, locais. Cara, como assim congressos locais? Aqueles congressos que são organizados pela sua faculdade, você tem que ter muito cuidado na hora de participar deles. Por quê? Porque eles vão ter uma pontuação muito ínfima para o teu currículo. Então, por exemplo, você vai ver ali... Deixa eu pegar um exemplo. Vamos voltar, por exemplo, do ENARE, certo? Então, o ENARE você vai ver que vai estar pontuando 2 pontos, enquanto, por exemplo, internacional vai estar pontuando 4, vai estar pontuando 6. Então, você vai priorizar aquilo que pontua mais do que aquilo que pontua menos, certo? Porque você quer ter uma vantagem de conquistar a sua residência dos sonhos, tá? Então, toma muito cuidado com os congressos locais, porque eles podem, de fato, nem pontuar em diversos outros editais. Inclusive, o que eu queria dizer para vocês é que em alguns editais, eventos promovidos, certo? Para a apresentação de iniciações científicas, promovidos para a apresentação de iniciações científicas, eles não pontuam em diversos editais, certo? Então, por exemplo, se você for pegar o CSPE, que é um edital de residência médica de Pernambuco, ele deixa muito claro, olha, aqui nós aceitamos resumos simples, mas, entretanto, todavia, infelizmente, nós não aceitamos, não vai pontuar nesse critério trabalhos publicados em eventos de iniciação científica. Por quê? Então, eu até entendo isso, porque quando você tem um evento de iniciação científica, você vai publicar ali os resultados preliminares. Às vezes é uma pesquisa que não acabou, às vezes é uma pesquisa que está iniciando ali, certo? E aí é um pouquinho diferente de você publicar em um evento de iniciação científica e você publicar em um evento que vai ter aí, certo? De fato, um evento nacional, com vários palestrantes, nacional e internacional, tá? Então, eu entendo todo esse critério, eu não demonizo totalmente os editais, certo? Mas a gente precisa sim entender o lado deles e de fato é um erro você focar em publicar nesses tópicos, tá? O quarto erro, gente, que eu trouxe pra aqui com vocês, e esse erro aqui pega muita gente, principalmente aqueles alunos que têm preguiça de publicar, é publicar em revistas predatórias, certo? E claro, porque você falou que o pessoal tem preguiça de publicar. É porque a revista predatória, sabe o que ela faz? Ela chega na sua caixinha de e-mail, chega na caixinha da Luara e diz assim: Luara, esse seu trabalho que foi enviado para o Congresso tá perfeito. Olha, eu nem li o trabalho ainda, mas ele já foi aprovado. Ele já foi aprovado na nossa revista, certo? E basta você pagar R$450 que esse trabalho, ele vai ser publicado. Aí a Luara vai dizer, meu Deus do céu, que oportunidade gigante. Vou mandar meu trabalho, porque eu não vou ter... eu vou mandar minha produção científica, eu não vou ter o trabalho de enviar para uma revista, para a revista decidir se me aceita ou não, eu tenho que fazer inúmeras revisões para ter o meu trabalho publicado numa revista de renome. Então, não dá, gente, para vocês fazerem isso, é vocês jogarem a produção científica de vocês na lata do lixo. Porque você vai publicar em uma revista que não tem renome, uma revista que não tem compromisso com a ciência e uma revista que não vai preencher os critérios para você pontuar no edital da sua residência. Então, você está jogando o seu trabalho na lata do lixo, até porque depois você não pode pegar esse trabalho e publicar em outra revista, porque você assina uma declaração de direitos autorais. E aí você não pode pegar esse trabalho que foi publicado em uma revista em outra. E aí você joga o seu trabalho na lata do lixo novamente. O que ninguém gosta disso. O que não é o ideal. Certo? Então, veja bem que você tem que estar atento para não publicar em revistas predatórias. E tem uma iniciativa que ela se chama Think, Check and Submit. Que é uma iniciativa que ela tem basicamente um checklist. Vocês podem acessar aí pela internet mesmo e baixar. E se a revista ela responder alguma das perguntinhas que está dentro desse checklist, você pode saber a probabilidade daquela revista que você está publicando ser boa ou não ser boa. E toda vida que eu falo de revista predatória, eu gosto muito de citar meu exemplo de uma aluna, o nome dela é Kátia. E aí o que aconteceu? Ela falou pra mim, numa análise curricular, Clara, eu não preciso mais publicar artigo científico, eu já tenho 4 artigos publicados. Aí eu fiz, nossa, Kátia, que bom que você já tem 4 artigos publicados. Eu fiz, mas faz o seguinte, manda pra mim pra eu ver esses artigos. Aí ela fez, tá, vou mandar.
Quando ela enviou para o meu e-mail esses artigos, eu tive assim, fiquei espantada. Porque na realidade, não era nenhum artigo. Os artigos, eles não tinham DOI, não tinham ISSN, tinha sido publicado numa revista predatória e que nem indexada era. E aí eu tive que dar notícia pra ela, eu digo, olha, é o seguinte, cara, você vai ter que fazer outros 4 artigos, porque ela queria concorrer à prova da SURSE, né, lá do Ceará, e aí, lá pra você pontuar o critério total de produção científica, são 4 artigos, e eu disse, ó, você vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque, infelizmente, esses trabalhos que estão sendo publicados aqui, eles não preenchem os pré-requisitos, certo? E sem falar que não eram nem artigos, eram capítulos de livro. Então, vê bem que tudo que você for fazer, você tem que ver se de fato é válido, se tem que ter um mínimo de qualidade possível. Então, toda vida que você for publicar em uma revista, você vai saber se ela é predatória. Então, o primeiro critério é não ser predatória. Vai verificar se ela gera ISSN, se ela gera DOI e se ela é uma revista indexada. Certo? Quem declara uma revista indexada? Se a revista está lá no PubMed, se a revista está lá no Cielo, se a revista está lá, por exemplo, na BVS. Por quê? Esses aqui são os critérios mínimos para uma revista para um artigo ser pontuado, certo? Para a residência médica. E nos editais de mestrado, e nos editais de prova de título, e nos outros editais que você for participar na sua vida. É isso aqui. Por quê? Claro, porque isso aqui comprova que o seu trabalho, de fato, existe. Isso aqui comprova, o ISSN e o DOI é o CPF do seu trabalho. O ISSN é o CPF da revista e o DOI é o CPF do seu trabalho. Então, ele diz assim, ó, a Clara publicou de verdade, ela não tá inventando, certo? Então, isso aqui são os critérios, certo? Mínimos de qualidade para você estar buscando uma revista. Primeiro ela não ser predatória, depois ela ter ISSN e DOI e depois ela ser uma revista indexada. E gente, se vocês ficarem com qualquer outra dúvida, certo, ao longo dessa live, por favor, não fiquem com a dúvida, me perguntem, tá? Eu tô aqui para resolver e para solucionar mesmo. E eu queria lembrar que para quem tá assistindo aqui, essa é uma live de aquecimento para a semana do currículo de destaque. E para quem quiser participar, tá? O link está lá na minha bio para você saber o passo a passo para você construir o seu currículo de destaque para a Residência dos Sonhos. Então não perca, esse evento vai ser incrível, tá? Então, abordando aqui, gente, quinto erro que eu vejo muitas pessoas cometerem na hora de estar construindo o currículo e fazer o quê? Perderem a pontuação. Esse outro ponto, gente, ele é o quê? Não se preocupar com o tempo nas atividades. Então, o que eu vejo muitas pessoas fazendo? Entra numa liga, briga com o pessoal e aí fica na liga só por 2 meses e não pega certificado. Entra no projeto de extensão e aí desiste no meio do projeto de extensão. Não vê a validade que tem nesse projeto. Ou então, a pessoa entra no estágio e faz, não vou terminar o estágio. E isso é um ponto muito ruim. Por quê? Porque nos editais exige tempo, certo? Se você for pegar, por exemplo, um PIBIC, isso é a maioria dos editais, certo? Ele pede que você participe no PIBIC por mais ou menos 2 anos. Essa atividade. Você pega uma monitoria e a monitoria só vai conseguir pontuar no mínimo de 6 meses. 1 semestre. Você pega, por exemplo, um projeto de extensão e ele vai começar a pontuar a partir de 1 ano. Então, você tem que tomar cuidado com o tempo que você passa nas atividades. E outro cuidado que você tem que tomar com o tempo que você passa nas atividades é o seguinte. Tem que lembrar que um dia você vai sair da sua faculdade. Quando você sair da sua faculdade, você vai querer ter um bom currículo para as oportunidades que você quer. Seja uma oportunidade de mestrado, seja uma oportunidade de residência médica, para que você escolha a residência dos seus sonhos, o hospital dos seus sonhos, o local que você quer de fato trabalhar e não escolher qualquer coisa na sua frente, a primeira coisa que aparecer. E você tem que entender que depois que você se forma, infelizmente tem coisas que não dá para fazer. Monitoria só dá para fazer durante a graduação. Certo? Projeto de extensão durante a graduação, certo? Então, presta muita atenção no que você está investindo seu tempo hoje, porque depois pode ser tarde demais e você não pontuar no critério para sua vaga. E aí não tem jeito que dê jeito, tá bom? E aí você vai ter que entrar no que eu chamo de operação churrasco, e aqui tentar pontuar no máximo de coisas possível, na linguiça possível, encher linguiça mesmo, para poder estar compensando a pontuação que você poderia ter tido lá atrás. Então, para quem é calouro, se atenta em construir um bom currículo, presta muita atenção nesse todos esses erros que eu passei aqui hoje, certo? E para quem já tá chegando no final, já tá formado, procura saber o que você pode fazer, ok? Senão depois
você vai se arrepender, tá? Então, quais foram os maiores erros que a gente falou hoje para a construção de um currículo de destaque para você alcançar a sua residência? Então, não verificar os certificados, certo? Não verificar se eles são certificados de fato válidos. 2, focar em somente um edital, quando na realidade você vai fazer diversas provas. 3, focar em atividades que têm pouca pontuação ou nenhuma pontuação na maioria desses editais. 4, publicar em revistas predatórias, tá bom? Revistas que estão aí só querendo o seu dinheiro e publicar. E 5, não se preocupar com o tempo que você leva dentro das atividades, porque aí, infelizmente, depois você pode estar perdendo pontuação por causa disso, tá? Então, esses foram os maiores erros que eu vejo que impedem com que as pessoas alcancem um currículo de destaque, alcancem o currículo da residência dos sonhos. Eu peço que, se você gostou desse vídeo e gostou dessa aula de hoje, por favor, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Também não se esquece de se inscrever aqui no canal e, mais importante ainda, não se esqueça de participar da Semana do Currículo de Destaque, que vai acontecer do dia 22 ao dia 26 de agosto, tá bom? Então eu quero te ver lá. Nós encerramos por hoje e eu te vejo amanhã na nossa próxima live. Tchauzinho e um abração.